Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto e hoje recebendo aqui o deputado Patrus Ananias, que é do PT de Minas Gerais. E se você ainda não conhece o deputado Patrus Ananias, apesar dele já ser bastante conhecido, mas o deputado Patrus Ananias, ele é advogado, professor de Direito, também servidor público, é concursado lá da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ex-vereador, já foi prefeito da cidade de Belo Horizonte, é deputado federal pelo 3º mandato e também foi ministro dos nossos governos Lula, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na época que foi lançado o Bolsa Família, nosso grande programa aí mundialmente reconhecido, e também foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo da presidenta Dilma Rousseff, inclusive tocando vários programas aí voltados à reforma agrária, aos assentados da reforma agrária e também aos agricultores familiares. E hoje nós vamos conversar com o deputado Patrus Ananias sobre um assunto muito preocupante, um assunto que realmente o deputado está muito preocupado e que deve preocupar também toda a sociedade. O deputado está apresentando aqui um voto em separado a um projeto de lei que vem mudando, que vem mudar o Código Penal e que inclusive prevê que as pessoas possam agir em legítima defesa, no caso, para defender a sua propriedade. No caso, hoje, o deputado, inclusive, já estava aqui conversando conosco, hoje é legítima defesa apenas em relação à vida. Claro, mas agora estão mudando, tentando mudar o Código Penal para estender esse direito à defesa da propriedade. Deputado, qual é o problema desse projeto de lei que o senhor está apresentando um projeto alternativo, um voto em separado? Primeiro, eu quero fazer uma saudação fraterna às pessoas que estão sintonizadas conosco, desejando a todas e todos muita paz nesses tempos difíceis que estamos vivendo aqui no Brasil, mas nós não podemos perder a esperança, perder a alegria e a confiança, a certeza de que nós vamos superar esse momento de dificuldades, vamos recolocar o Brasil no caminho do desenvolvimento com justiça social, com respeito à vida e aos valores éticos que possibilitam uma convivência humana mais fraterna. Realmente esse projeto é o projeto de lei 7.883 de 2017, altera o decreto-lei número 2.848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, para incluir o uso progresso da força na hipótese de exclusão de ilicitude e especificar que a invasão injusta da propriedade configura causa de legítima defesa. É um projeto manifestamente inconstitucional. Ele começa por ferir cláusula pétrea da nossa Constituição. O inciso 4º do artigo 60 da Constituição da República assegura os direitos e garantias individuais como cláusula pétrea. Nenhuma norma jurídica pode alterar, pode agredir ou desrespeitar os direitos e as garantias individuais, que são também os direitos fundamentais. Esses direitos estão relacionados à nossa Constituição, especialmente no artigo 5º. O primeiro direito que a sociedade protege é o direito à vida. Isso está também no artigo 5º da Constituição, no caput, que diz: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então a vida é o bem maior, é em torno dela que nós nos coesionamos em sociedade e para enfrentar determinadas situações que violem direitos, nós temos o Estado democrático de direito, nós temos o poder judiciário. Ninguém pode, numa sociedade democrática, civilizada, como nós queremos que seja o Brasil, começar a fazer justiça com as próprias mãos e a pessoa interpretar o que ela considera como sendo justo ou injusto. Esse conceito de justiça
que é um conceito bonito, vem sendo desenvolvido ao longo da história, no direito, na filosofia, na política, na ciência política, e também trabalhado nas artes em geral, na literatura. É um conceito esplêndido, é um conceito dinâmico, mas não é um conceito fixo, parado, não. A ideia de justiça vai se expandindo. Daí a importância do poder judiciário, das normas jurídicas serem devidamente interpretadas e aplicadas, né? Então nós temos o direito à vida como um valor supremo, o direito à vida é um valor absoluto, e temos a propriedade, sim, como um direito, mas um direito relativo. Tanto que a nossa Constituição vincula em várias passagens o direito de propriedade à função social da propriedade. A propriedade deve também cumprir uma função social e hoje nós podemos dizer também uma função ambiental, né? A questão da terra, a propriedade da terra está ligada à questão das águas, que é um bem fundamental da vida de todas as pessoas, um bem sagrado. Assim como para termos as águas, nós precisamos da biodiversidade, da preservação dos ecossistemas, e é fundamental que a propriedade, seja ela urbana ou rural, como está na nossa Constituição em vários dispositivos, cumpra a sua função social, ou seja, o direito de propriedade está assegurado, mas esse direito não é absoluto. Nós temos os direitos individuais, mas nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então é fundamental que os direitos individuais, como a propriedade, estejam também adequados às exigências superiores do direito à vida, do projeto de nação que nós queremos, do bem comum, de valores como a justiça social, né? Então, nós não podemos colocar a questão da propriedade acima da vida. O nosso Código Penal estabelece muito claramente que a legítima defesa é para proteger a vida da pessoa e, em circunstâncias muito especiais, a vida de terceiros, né? Assim como a legítima defesa está vinculada também, né, ao estado de necessidade e ao estrito cumprimento do dever legal. São as três hipóteses que o nosso Código Penal estabelece para que a pessoa possa se defender em circunstâncias muito especiais. O Código Penal não fala que pode matar outra pessoa em função da questão da propriedade, né? Até porque nós sabemos também que essa questão da propriedade, como eu disse e quero reiterar, é um processo sempre em construção na sociedade, né? A Constituição fala do direito de propriedade, mas no artigo 5º fala direito à propriedade. Já é uma concepção mais alargada. Direito à propriedade, assim como direito à educação, à saúde, à segurança, é um direito para todas e todos, né? Então nós teríamos que assegurar, inclusive, a posse de bens fundamentais da vida para todas as pessoas, famílias e comunidades, para que todos possam viver com dignidade. Então essa é a questão fundamental. De repente nós estabelecemos que as pessoas podem fazer justiça com as próprias mãos. Então nós estabelecemos a barbárie, a norma da violência. Nós vivemos numa sociedade onde os pobres lutam pelos seus direitos. A sociedade humana, né, é sempre uma sociedade conflitiva. Os pobres querem conquistar os seus direitos, os ricos querem preservar as suas conquistas. O grande desafio é nós processarmos esses conflitos na paz, nos espaços da não violência, da democracia. Daí a importância do poder judiciário, dos movimentos sociais, do poder legislativo, das instituições que possibilitem que as pessoas, grupos, famílias, comunidades possam reivindicar os seus direitos, lutar por eles dentro do espaço democrático. Nós tivemos ao longo da história, experiências belíssimas nesse sentido. Há sempre uma luta pela justiça social. Os pobres, os excluídos, as classes trabalhadoras, mesmo a classe média, os pequenos e médios empreendedores, querem alargar as suas possibilidades, as suas conquistas. E para isso é fundamental que a sociedade abra espaços, desde que seja preservada e não sejam usados métodos violentos. Então é com esse espírito, Heber, que nós colocamos o nosso voto em separado e considero fundamental que a sociedade, que as pessoas comprometidas com a vida, com o bem comum, com a sociedade fundada em valores éticos e valores convivenciais mais avançados, as pessoas de boa vontade,
procurem se informar sobre esse projeto e discutir, porque ele inverte completamente o nosso ordenamento jurídico e aponta para o caminho da violência e da barbárie. Agora, deputado, em relação a esse projeto, primeiro nós tivemos antes dele aí a questão do decreto do governo federal liberando aí as armas, né, o porte de armas, né, em primeira posse, né, e agora tentando liberar o porte. Né, inclusive já também com legislação, inclusive com decreto, permitindo que o porte inclua toda a área, no caso rural, né? Antes era apenas a questão da propriedade, da casa da pessoa, da sede da fazenda e tal, e agora todo o perímetro, em todo o perímetro da propriedade rural, a pessoa pode portar a arma, né? Como que o senhor vê essa questão? Primeiro se libera a questão das armas, o porte, a posse primeiro, quer se liberar o porte agora generalizadamente, depois vem uma proposta dessa, liberando as pessoas para agirem da forma como quiserem, em hipotéticas invasões, e aí, claro, como não está descrito, até quem sabe um adolescente que pule um muro para pegar uma bola de futebol, claro, ou alguém que às vezes, né, suba no muro para pegar uma fruta que está, né, dentro de um terreno de alguém, né, ou no caso até das questões rurais, no caso o MST, que às vezes faz ocupações de terras, geralmente em terras griladas, claro, de grandes devedores, terras que são contestadas na justiça, e de repente a pessoa que é o dono daquela propriedade pode abrir fogo contra milhares de pessoas, centenas de pessoas, crianças, idosos. Claro. O que o senhor vê essa questão? Isso é direcionado, esse tipo de atitude que vem sendo tomada já há alguns meses? Infelizmente, eu penso que sim. Nós temos hoje um governo que faz apologia da violência. Gestos, né, palavras, ações que apontam claramente para a violência. Claro que nós queremos uma sociedade que garanta a segurança às pessoas. Nós temos que discutir, sim, com seriedade e implementar vigorosas políticas de segurança pública, mas uma segurança pública cidadã, que efetivamente proteja e promova a vida. Então nós precisamos pensar realmente políticas públicas de segurança pública que possibilitem o avanço nesse sentido. Por exemplo, um controle efetivo das fronteiras nacionais, para conter, por exemplo, a entrada de armas clandestinas, de drogas. Então, eu penso, por exemplo, que nós deveríamos acertar um grande pacto nacional, com a participação efetiva das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias militares estaduais, no sentido de preservar as nossas fronteiras terrestres, marítimas, aéreas, temos o controle. Depois estabelecemos uma política pública de segurança, como nós fizemos com a saúde, com o SUS, experiência exitosa. Depois a nossa experiência no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que você mencionou, quando nós implantamos o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, implantar um Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, envolvendo o governo nacional, como eu disse aqui, as Forças Armadas, a Polícia Federal, ações, né, o Ministério da Justiça e outros ministérios, né, a participação efetiva também do Poder Judiciário, com os estados e municípios. Uma ação integrada em todos os níveis. Nós precisamos buscar realmente a origem da criminalidade, onde estão os cabeças, os comandantes do crime organizado, e não criar uma situação de violência no país, e celebrar mortes, como se nós queremos a paz. É claro que para garantirmos a paz, nós temos que combater a violência, combater os criminosos, prender, pôr em prática efetivamente as leis, mas não liberar uma situação total onde cada um possa fazer justiça com as próprias mãos. Né? Como eu disse, você colocou muito bem, de repente uma pessoa desavinda entra na propriedade de outra, até por problema de informação, também perdida, pode ser morta, sob a suspeita que esteja fazendo algum tipo de ocupação. Agora, é importante também nós discutirmos isso. Nós defendemos sim o direito de propriedade. Melhor seria o direito à propriedade, como eu disse, né? Para todas e todos. Como defendemos a economia de mercado, a livre iniciativa, o empreendedorismo, não há dúvida quanto a isso. Mas como nós vivemos em sociedade, em comunidade, nós temos também os direitos sociais. Os direitos que têm como referência a vida, né? A segurança, a saúde, a educação,
o saneamento básico, o trabalho decente, a moradia digna. Então é preciso cuidar da vida, cuidar das pessoas, das famílias, das comunidades e assegurar esses direitos que possibilitam a vida, o exercício de uma vida digna. E como eu disse também, e você colocou muito bem, tem situações conflituosas, tem dúvidas às vezes, terras devolutas, terras que pertencem ao Estado, né? A questão da propriedade, como eu disse, é um direito, mas é sempre um tema em debate, em reflexão, né? Nessa perspectiva também de que a propriedade cumpra a sua função social, contribua para o bem comum, para a celebração e a expansão das possibilidades da vida. Eu me lembro muito bem, Heber, estudante de direito, lá nos anos 1970, nos tempos cruéis da ditadura, eu me lembro bem que teve aqui em Brasília, chegou para mim, nós tivemos acesso a uma informação, houve aqui em Brasília uma ocupação de terra, aqui em Brasília. Uma ocupação, os proprietários entraram com ação de reintegração de posse. Me lembro bem, o juiz não deu. Ele invocou a lei de proteção aos animais, para dizer que a lei exige que os animais sejam mantidos em espaços, em condições que possibilitem a continuidade da espécie, a sua sobrevivência em condições que respeitem a vida, né, desses animais, dessas espécies. Então ele dizia isso. Assim como os animais precisam de condições mínimas para a sua sobrevivência e perpetuação da espécie e para terem acesso à vida, assim também o ser humano. O ser humano precisa de casa digna, precisa de um espaço para viver. Eu vou acolher esse pedido quando vocês me disserem para onde que eu vou mandar essas famílias. Para o espaço eu não posso mandá-las, e nem para as ruas. Então nós temos que discutir também essa questão sempre, entre o direito de propriedade com as exigências do direito à vida, do bem comum, da justiça social, esse desafio fundamental da inclusão dos pobres na vida coletiva. Nós temos que pensar a questão da reforma agrária, da reforma urbana, da reforma tributária, para construirmos juntos e em paz uma sociedade que realmente possibilite esses valores convivenciais em bases morais mais avançadas. E é isso que nós estamos colocando em discussão. De repente nós estamos retrocedendo historicamente, colocando a propriedade como um direito absoluto, acima do direito à vida, dando aos proprietários uma atribuição que é do Estado através do Poder Judiciário. Como eu disse aqui, quero reiterar, a questão da justiça é uma palavra belíssima, mas ela cabe interpretações. Não é uma pessoa envolvida no conflito, sem nenhuma formação jurídica, motivada por sentimentos pessoais, emocionais, de interesse próprio, que vai decidir o que é uma situação injusta ou injusta, né? E quero lembrar também aqui essa questão de que muitas vezes as leis também devem ser reformadas. Nós aprendemos com as lições da história que os direitos não caem do céu e nem brotam da terra, eles são conquistados. O que nós queremos é que eles sejam conquistados democrática e pacificamente, pelas vias legais. Mas se nós fechamos as vias legais da transformação social, do aperfeiçoamento das leis, nós vamos cair inevitavelmente na violência. Nós aprendemos muito isso com as lições da história, de que a vida é o valor maior e que o direito pode ser aperfeiçoado, inclusive com métodos da não violência ativa. Métodos estes que remontam às origens da tradição cristã, a Jesus de Nazaré, e que no nosso tempo encontrou grandes místicos, grandes pessoas que viveram intensamente essa dimensão da não violência ativa, na perspectiva muitas vezes de mudar as leis e preservar a vida. É o legado do Mahatma Gandhi na Índia, de Martin Luther King nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tivemos Chico Mendes, Dom Helder Câmara e outras lideranças, sempre nessa perspectiva de alargar as possibilidades do direito, da convivência social, de uma vida digna para todas e todos, e ao mesmo tempo fazer com que essa luta se dê através de movimentos pacíficos, não violentos, que respeitem a vida fundamentalmente. Agora, se você fecha essa possibilidade dessa luta democrática, onde se coloca inevitavelmente a questão do direito de propriedade, dos seus limites, e da possibilidade de que outros também tenham acesso à propriedade, inclusive através de cooperativas, debatendo a questão da economia solidária e outros temas estão sendo colocados, se você fecha essas portas, o que resta? O caminho da violência.
o caminho do conflito violento. Então é isso que nós queremos evitar no Brasil. Infelizmente, o que está prevalecendo hoje no nosso país, com esse desgoverno que nós temos hoje, que não tem nenhum compromisso com os valores éticos, morais, nenhum compromisso com a memória do nosso país, com a ampliação das possibilidades nacionais, nenhum compromisso efetivo com a nossa soberania. Falam muito, né, de patriotismo, de Brasil, mas na prática estão entregando as riquezas do nosso país. Nós queremos o Brasil para as brasileiras e os brasileiros em primeiro lugar. E é claro que queremos o Brasil dando a sua contribuição no mundo, a construção da paz mundial, mas preservando os nossos interesses, os interesses do povo brasileiro. Então nós temos hoje um governo que não tem compromissos com o país, com o nosso povo, com a nossa gente, especialmente com os que mais precisam, os mais pobres, e faz a apologia da violência. Então estão colocando essa ideia do Estado mínimo, Weber. O Estado mínimo, nós queremos um Estado democrático de direito, democraticamente forte. Porque é o Estado que viabiliza as políticas públicas, inclusive a segurança pública cidadã, a proteção da vida, assim como educação, saúde e todos os demais direitos. Nós estamos vendo hoje um Estado que se omite. A emenda constitucional 95, né, congela o Brasil por 20 anos. 20 anos sem investimentos em educação, em saúde, em segurança pública, em desenvolvimento agrário, em desenvolvimento urbano, né, transporte coletivo. 20 anos o país travado. Agora não é de graça, não. 20 anos sem investimento em educação e saúde é para transformar a educação e saúde em bens de negócio. Assim como você investir na segurança pública, daqui a pouco vai ter segurança pública no Brasil que pagar a sua segurança ou quem tiver a sua arma. Olha, nós queremos uma segurança pública garantida pelo Estado, né? Então nós queremos um Estado que cumpra as suas funções básicas, garantir as políticas públicas, proteger e promover a vida, garantir condições dignas de vida para as pessoas, e queremos debater democraticamente esses acertos entre os direitos individuais, entre eles o direito de ou o direito à propriedade e as exigências da convivência social, do bem comum. Esse é um debate permanente. Tem que ser feito de forma pacífica, democrática, aberta. Se você impede a manifestação do conflito sem violência, se você nega o conflito, se você impede os pobres, as classes trabalhadoras, as pessoas que lutam para ter acesso à terra, à moradia, ao trabalho digno, se você nega a essas pessoas o direito de reivindicar, de externar as suas expectativas, as suas esperanças, de uma forma efetiva, você está travando o caminho da paz e colocando tudo na luta armada. Vai viver quem tiver mais força e quem atirar primeiro. Realmente. É isso que nós queremos, e é isso que nós queremos impedir. Acho importante, antes de concluir, assim, é um assunto que toca muito o meu coração, né? A gente fica muito assim, envolvido com ele, né? Mas é importante lembrar que a questão da vida é uma questão que mobilizou todas as grandes tradições religiosas. É um tema que vem sendo alargado ao longo da história humana, né? Encontrou um espaço muito forte na tradição cristã, quando Jesus disse: vim para que tenham a vida e a tenham em plenitude. É a vida sempre em primeiro lugar. Eu lembro sempre, está aqui também nas minhas razões, no meu voto em separado, eu cito o Papa João Paulo II, insuspeito de qualquer simpatia socialista. Mas o Papa João Paulo II disse claramente: sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. Quer dizer, toda a propriedade tem que contribuir também para o bem comum. E se ela não cumpre, se ela não é fiel a essa hipoteca social, tem que ser discutido. A propriedade tem que cumprir essa função social. Se ela não estiver cumprindo, ela não está contribuindo para o bem comum, né? Para o acerto da vida comunitária, da vida coletiva. É importante lembrar também que na tradição cristã, os padres da igreja, já nos primeiros séculos da tradição cristã, diziam que Deus destinou os bens da terra a todos os seres humanos. Então é isso que nós temos que estar sempre discutindo. Quer dizer, eu enfatizo esse aspecto. O direito de propriedade não é um direito absoluto, inquestionável, sem limites. Ele é um direito que deve estar sempre se adequando às exigências superiores de uma vida melhor e mais digna para todas as pessoas. Verdade. Deputado, agora só para a gente encerrar, esse projeto de lei, ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente. Né? Ele está já na pauta para ser Está na pauta, nós já estamos discutindo, conseguimos pedir vista,
sabe? Assim, nós estamos tentando alargar o tempo, ampliar o tempo do debate, da discussão, mobilizar a sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, no plano nacional e as seções estaduais, os institutos de advogados, enfim, as pessoas comprometidas, os movimentos sociais urbanos e rurais, as igrejas efetivamente comprometidas com a vida, com a justiça, querendo mobilizar esse setor para debater esse projeto. Mas ele está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e se não houver essa mobilização, pode ser aprovada a qualquer momento, com um retrocesso lamentável. Pois é, e essa é uma tarefa da sociedade, inclusive, claro, né? Claro que o senhor, o Partido dos Trabalhadores, acredito que outros partidos também da oposição, de esquerda também, com certeza são contrários também a essa proposta, entidades da sociedade civil, como o senhor falou, mas também a sociedade precisa se mobilizar, até porque os deputados, todos que são membros da Comissão de Constituição e Justiça, todos foram eleitos, claro, não é? E todos devem satisfação também à sociedade. Então a sociedade também nessa hora precisa se mobilizar aí nas redes sociais dos deputados que são aí membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e exigir que eles votem contra esse projeto, que é um projeto que, como o deputado falou, pode instalar a barbárie no nosso país, né, deputado? Libera, atira primeiro, mata primeiro e pergunta depois. Pois é, um absurdo. Pois é. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, realmente sempre muito esclarecedora sobre os assuntos que estão acontecendo no nosso país e também na Câmara dos Deputados. E vocês, amigos e amigas, muito obrigado pela audiência de vocês. Se gostou, curta, compartilhe essa entrevista com os seus amigos, com os seus conhecidos e também entre na página, nas redes sociais do deputado Patrus Ananias para conhecer não apenas o voto em separado dele para tentar derrubar essa proposta, né, que instala a barbárie no país, como outros temas também que ele defende aqui, os direitos dos trabalhadores, soberania nacional e tantos outros temas que ele está envolvido nas discussões, nos debates aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Patrus, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado aos amigos e amigas e até a próxima. Muito obrigado.